E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o Cristiano. Hoje quero falar sobre um tema que de vez em quando vem sendo explorado principalmente no Facebook. Vocês já viram aquelas postagens nas quais se tenta apresentar uma oposição entre crença e ciência? Eu não canso de ver. Nelas a ciência é representada como o reino da certeza e da verificabilidade, enquanto a crença é vista como uma atitude racional, que se baseia em intuições, sem nenhum tipo de fundamento lógico, nem científico. Mas será que existe mesmo uma oposição entre ciência e crença? O que vocês acham? Por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta é um sonoro não. Agora se segura aí na cadeira para mais uma revelação que eu vou fazer. Tá preparado? Eu sei que talvez você não vá aceitar isso de imediato, mas a ciência não se opõe à crença. Na verdade, a ciência é um sistema de crenças. Pronto, buguei a sua cabeça. Eu sei que você deve estar agora revoltado comigo, onde já se viu confundir ciência, o repositório do verdadeiro conhecimento, com uma coisa que pertence apenas a religiões. Bem, a melhor forma de te convencer daquilo que acabei de falar é entrando na disciplina de estudo conhecida como epistemologia. Para quem não sabe, epistemologia é o ramo da filosofia que trata da natureza, etapas e limites da ciência e do conhecimento humano, especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Ela pode ser chamada também de teoria do conhecimento. Apenas para esclarecer, ciência e conhecimento significam a mesma coisa dentro do contexto de nossa investigação, tá bom? Eu prefiro usar conhecimento, então é com esse termo que darei prosseguimento à minha exposição. Tudo bem? Ok. Continuando sobre a epistemologia, estou lendo um livro muito interessante. O título, traduzido do inglês, é Uma Introdução à Teoria do Conhecimento, da autoria de Noah Lemos, obra que foi editada pela Universidade de Cambridge. Logo na página 5 do capítulo 1, Noah Lemos deixa claro que um conhecimento proposicional nada mais é que uma crença verdadeira e epistemicamente justificada. Segundo o autor, conhecimento ou ciência tem 3 elementos: crença, verdade e justificativa. Primeiro, o conhecimento é uma crença, mas essa crença também tem de ser verdadeira. Entretanto, não basta que o conhecimento seja uma crença verdadeira. Ele também deve ser justificado. Daí se chega então à definição clássica de conhecimento, que é uma crença verdadeira, epistemicamente justificada. Vou falar resumidamente sobre esses 3 elementos do conhecimento para você compreender melhor. Começando pela crença. Todos nós temos uma noção bem clara do que seja uma crença. Esse substantivo tem estreita relação com o verbo acreditar. Nós podemos acreditar ou aceitar alguma coisa como verdadeira. É certo que nós também podemos acreditar que algo é falso ou até mesmo suspender o julgamento sobre algum assunto, sem manifestar a nossa opinião. O conhecimento, portanto, exige uma crença, mas essa crença pode variar em graus de intensidade. Ocorre, meus amigos, que a crença sozinha não é conhecimento por si só. Em muitas situações, as pessoas manifestam uma convicção fortíssima sobre coisas que, na verdade, são falsas. Por exemplo, você está completamente convencido de que o Botafogo será o campeão do Campeonato Brasileiro. Mas aí o campeonato termina com o Flamengo campeão, o Mengão.
Então você começa a lamentar: mas eu sabia que o Botafogo ia ser o campeão. Que pena que não foi. Na verdade, você não sabia que o Botafogo ia ser campeão. Você simplesmente estava confiante ou convencido de que ia ser. A mera crença, portanto, não é suficiente para o conhecimento. Pois bem, o que o conhecimento exige além da crença? Ora, o conhecimento exige que a crença de alguém também seja verdadeira. Porém, nós ainda temos um problema. É possível que uma crença seja verdadeira, mas seja baseada no mero palpite, um golpe de sorte. Vamos supor que eu leia no meu horóscopo que amanhã eu terei sorte com o dinheiro. Eu não tenho nenhuma evidência para acreditar que isso seja verdade. Mesmo assim, eu acredito naquilo que o horóscopo diz. Então, chega o dia de amanhã e eu acho R$ 200 numa calça velha que estava há meses em meu guarda-roupa. A minha crença de que eu teria sorte com o dinheiro provou-se verdadeira, pois eu realmente achei R$ 200 que eu não esperava. Por outro lado, essa crença não se fundamentou em nenhuma evidência. Apenas se ancorou na minha própria intuição interior. Assim, podemos concluir que esse tipo de crença, apesar de verdadeira, não pode ser considerada um tipo de conhecimento. Concordam? Ok. Se possuir uma crença verdadeira não é suficiente para o conhecimento, então o que falta ainda? Uma resposta tradicional é que eu só sei alguma coisa se esta coisa for epistemicamente justificada e se for razoável acreditar nessa coisa. O conhecimento, portanto, exige como terceiro elemento uma justificativa. Exige uma base, uma razão. Vamos a um exemplo. Eu estou dentro de uma casa com as janelas todas fechadas. De repente, afirmo com confiança que está chovendo lá fora. Se estiver chovendo e eu apenas tinha um palpite, uma intuição de que estava chovendo, isso foi pura sorte. Portanto, não é conhecimento. Mas se eu afirmei que estava chovendo lá fora, porque eu consultei um aplicativo em meu celular com a previsão de tempo do dia, ou eu ouvi o barulho da chuva, então eu estou manifestando verdadeiro conhecimento, pois estou afirmando coisas com base em evidências, em justificativas racionais. Nesse caso, eu tinha uma crença de que estava chovendo lá fora. A minha crença era verdadeira, pois realmente estava chovendo lá fora. Além disso, a minha crença tinha uma justificativa, uma base racional. Eu ouvi o barulho da chuva lá fora. Eu consultei o aplicativo. Acho que agora você conseguiu assimilar o significado da palavra conhecimento. Conhecimento, então, é crença verdadeira justificada. Mas onde entra a ciência nessa história? Lembram que afirmei que a ciência é um sistema de crenças? A princípio parece ser meio ofensivo classificar a ciência dessa forma. Afinal de contas, o senso comum diz que toda religião consiste num sistema de crenças. Antes que você se revolte completamente, quero dizer que há diferenças fundamentais entre ciência e religião, ainda que ambas sejam sistemas de crenças. Eu vou salvar a tua ciência, você vai ver. Vou lhe dizer quais são. O conhecimento religioso, isso é, teológico, ele é valorativo, pois se apoia em doutrinas que contêm proposições sagradas. É também inspiracional, isso porque suas verdades foram reveladas de forma sobrenatural. Mas a principal característica do conhecimento teológico
é que a maior parte de suas evidências não podem ser verificadas empiricamente, pela experiência dos sentidos. Alguém pode me perguntar, mas você está dizendo que conhecimento religioso não possui evidências? Meus amigos, eu não estou negando nada. Eu apenas quero dizer que, em última análise, está sempre implícita uma atitude de fé no conhecimento religioso. Eu tenho, por exemplo, fortíssimas evidências da existência de Deus, que apoiam a minha crença. Eu creio nele. Por outro lado, sei que essa minha crença ela não pode ser verificada cientificamente, pois essas evidências são, de certa forma, inconclusivas cientificamente. O filósofo alemão Immanuel Kant deixou isso claro em seu livro, Crítica da Razão Pura. Mas isso não significa que aquilo em que eu creio seja mentira. Lembram que lá atrás eu falei que é possível que uma crença seja verdadeira, mesmo não comprovada? É por isso que falamos, eu creio que Deus existe, ao invés de eu sei que Deus existe. Se soubéssemos com 100% de certeza que Deus existe, utilizando uma metodologia científica, então Deus deixaria de ser objeto da fé e passaria a ser objeto do conhecimento. Concordam? Numa situação dessas, é óbvio que Deus seria um ser tão real e tangível como uma pessoa qualquer ao meu lado, o que tornaria a fé algo desnecessário. Mas em que a ciência se diferencia da religião? Ora, a ciência vai um pouco mais longe. O cientista não fica satisfeito em ter a convicção pessoal de que a sua crença sobre determinado fenômeno é verdadeira. Ele quer transformar a sua crença em verdadeiro conhecimento. E para isso, ele procura comprovar suas afirmações ou hipóteses perante a comunidade científica. E como ele consegue isso? Através de uma propriedade da ciência conhecida como verificabilidade. A comunidade científica verifica que um conhecimento é verdadeiro através da aplicação de procedimentos empíricos de teste, que possam ser avaliados objetivamente por qualquer especialista habilitado na área. Entretanto, mesmo após ser verificado, o conhecimento científico continua sendo uma crença, mas uma crença verdadeira e justificada. Perceberam a diferença entre religião e ciência? Ambas são sistemas de crenças, mas na ciência essa crença se transforma em conhecimento pelo fato de ser uma crença justificada empiricamente, pela verificação que é realizada através de instrumentos, métodos e testes. Bem, se você não ficou satisfeito com o tratamento que a epistemologia dá à ciência, quero dizer que, se você investigar como outras disciplinas costumam diferenciar ciência de outros tipos de conhecimento, você verá que a abordagem não é muito diferente dessa que acabei de expor. Existe na filosofia da ciência, por exemplo, uma corrente que diz que o que faz a ciência diferente de outros tipos de investigação é a sua estrutura social única. O empirismo supõe que cada um de nós deve investigar diretamente o mundo sem confiar em qualquer autoridade. Mas isso na prática não dá certo. O problema é que quase todo movimento de um cientista depende de uma rede elaborada de cooperação e confiança. Você já pensou se cada indivíduo insistisse em testar tudo por conta própria? Ora, dessa forma a ciência não avançaria
além das mais rudimentares ideias. Confiança e cooperação são essenciais à ciência. Então, pessoal, a gente pode concluir que, de certa forma, o cientista executa sua investigação com base na crença de que os dados de outras pesquisas e investigações são confiáveis. O que encontramos, então, na estrutura social única da ciência? Um sistema de crenças compartilhadas entre os cientistas, cuja aceitação é essencial para a continuidade do trabalho científico. Outro argumento que eu poderia apresentar para confirmar que a ciência também é um sistema de crenças vem do fato de que a ciência parte de suposições básicas que não podem ser cientificamente comprovadas. Os cientistas simplesmente as aceitam. Eles simplesmente creem nelas. Por exemplo, as verdades lógicas e matemáticas que a ciência usa não podem ser provadas. Verdades metafísicas, como existem outras mentes diferentes da minha, ou que o mundo exterior à minha consciência é real, também não podem ser provadas. Meus amigos, a ciência está permeada de pressupostos que não podem ser provados. Considere o caso da teoria da relatividade. Ela depende da suposição de que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial adotado. Mas isso não pode ser provado. Essa verdade é apenas assumida. Outro dado curioso: o método científico não pode ser provado pelo próprio método científico. Interessante, não acha? Aqui, mais uma vez, percebemos um sistema de crenças. Os fundamentos básicos da ciência, os axiomas fundamentais da ciência, são recebidos sem nenhum tipo de verificação, análise ou teste. Eles são simplesmente assumidos como verdadeiros. Por que os cientistas fazem isso? Ora, a ciência precisa partir de algum ponto, de alguma base, senão nada acontece. Mas essa base, ela não pode ser provada. A atitude de aceitar, de trabalhar com essa base, não é outra senão uma atitude de crença. Bem, meus amigos, se depois dessa longa argumentação você não se convenceu de que a ciência também é um sistema de crenças, então não sei mais o que falar. Mas para mim ficou claro e evidente que a ciência também é um sistema de crenças. Se você não concorda, então fale isso nos comentários do vídeo abaixo. Estarei aguardando. Um abraço e até a próxima.